Olá você, muito obrigado pela sua audiência. Estamos chegando com mais uma edição do Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. Aqui, mais uma oportunidade para conversar sobre assuntos relevantes da rotina da universidade, na pesquisa, na extensão e nas relações com a comunidade. Tudo o que presta de serviços à Unesc à disposição do Grande Sul catarinense passa aqui pelo programa. Este é um programa da Ecocria, Escola de Comunicação Criativa da Unesc, que convida você a conhecer os nossos cursos de jornalismo, publicidade, propaganda, comunicação digital. A Ecocria é o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro na comunicação. Nós falamos com frequência aqui sobre os projetos de extensão da Unesc, que nada mais são que a presença da Unesc nas comunidades, nas mais diversas formas, com a organização, a interação dos cursos, a inserção dos nossos acadêmicos, a participação dos nossos professores, colocando em prática essa vocação comunitária da Unesc. E um desses muitos projetos que a gente tem a oportunidade de conhecer aqui é um projeto muito interessante, porque ele faz uma relação muito necessária entre a universidade e uma instituição que é próxima de nós aqui e que centraliza muita atenção do ponto de vista social, que é o bairro da Juventude. E o projeto que nós vamos trazer à tona, ele de certa forma coloca o bairro na Unesc e ou a Unesc no bairro. E começou de um primeiro projeto lá atrás, que se desdobrou em uma nova iniciativa e que faz interagir alguns cursos importantes aqui da nossa universidade. Quer saber mais a respeito? Eu vou contar daqui a pouco, apresentando o nosso convidado e dando destaque ao projeto cujo nome é Com os Olhos de Criança, Análise dos espaços e das relações no complexo bairro da Juventude. Mais detalhes em seguidinha. Preste atenção nesse recado da Ecocria. Você está no Nossa Unesc. Já voltamos. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Quando pensamos no futuro, imaginamos olhar para frente. Mas o futuro já está ao nosso lado. Todos os dias a Unesc escreve um pouco de como será o amanhã, promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo da nossa sociedade. De que tempo você é? Os novos tempos exigem rápida capacidade de adaptação, onde aprender é um processo contínuo e ter propósito é importante. As empresas e instituições valorizam novas competências profissionais e as pessoas procuram negócios preocupados em gerar valor para o mundo. Venha construir o novo com a Unesc, uma universidade completa que oferece ensino de excelência em diferentes modalidades. Experimente primeiro como vai ser a educação do futuro e descubra todas as vantagens da Unesc Virtual, o EAD da universidade que você conhece e o mundo reconhece. Estamos de volta com o Nossa Unesc, que é o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária, transmitido aqui desde os estúdios da Unesc TV para as nossas emissoras parceiras de televisão e rádio aqui no sul de Santa Catarina. Tenho a satisfação de receber aqui no estúdio hoje o professor Jorge Luiz Vieira. O professor Jorge é do nosso conceituadíssimo curso de Arquitetura e Urbanismo, que vem nos contar detalhes do projeto de extensão. Sabe, professor, a gente gosta muito de falar aqui dos projetos de extensão, e são tantos, né? São mais de 200 aqui na Unesc, porque eles são essa grande credencial que confirma a identidade comunitária da Unesc. A Unesc
ela transborda a ação comunitária por causa de vocês que tocam a extensão, dos nossos extensionistas, dos nossos acadêmicos que participam, dos professores envolvidos, como é o seu caso. Muito obrigado pela presença aqui, professor. Eu que agradeço. Então, vamos contar sobre o projeto cujo título é Com os Olhos de Criança, Análise dos Espaços e das Relações no Complexo Bairro da Juventude. Nos conte mais sobre a ideia e a concepção, professor. Pois não. A ideia surgiu de um outro projeto que a gente vinha desenvolvendo, né, que começamos no edital de 2018-2020, e esse edital era para desenvolver um projeto de um plano diretor em função de que o bairro da Juventude estava em processo de rediscussão do seu projeto político-pedagógico. Uhum. E isso resultou num plano, né, e resultou também numa maquete física. A gente produziu com os alunos aqui do curso da arquitetura e com envolvimento também do curso da pedagogia aqui da universidade, uma maquete física com os espaços já construídos e os espaços de recreação, de relações, né, sociais das crianças no bairro. E como as crianças, elas também participavam algumas vezes das reuniões, isso nos chamou muito a atenção, né? E esse projeto ele teve um tempo, terminou em 2020, e aí, conversando com a coordenadora do curso de pedagogia, surgiu a ideia, né, a gente fez uma proposta de continuar no bairro, mas com uma proposta diferente, que era se envolver diretamente com as crianças, num projeto, a partir daquela maquete que já estava lá. E aí surgiu a ideia, então, de discutir os espaços públicos, privados e coletivos, no âmbito da escola e depois transportar isso para o bairro, para a vida cotidiana das crianças mesmo, né? Certo. Bom, a pedagogia entra naturalmente na relação pedagógica de ensino-aprendizagem. Nessa atual etapa, a arquitetura está entrando como, então, no projeto? A arquitetura entrou justamente com as questões dos conceitos de espaço público, privado e coletivo, e transpondo isso para a maquete, discutindo com as crianças na maquete que está lá. Né? Então as crianças tiveram a oportunidade, a maquete é sempre um objeto muito lúdico. Exato. Né? E para as crianças aprenderem com ela é muito interessante. Então as meninas, as bolsistas da pedagogia e da arquitetura, fizeram uma atividade com elas em sala de aula, que era trabalhar com, elas criavam uma espécie de uns bonequinhos na escala dos edifícios, e aí trabalhar outras questões também, questão da matemática, da relação de escala. Então, é um trabalho que acaba sendo até do ponto de vista do conhecimento interdisciplinar, né? Muito interdisciplinar, porque você vê só, você vai apresentar uma criança dessa, uma noção, como o professor colocou, de escala, né? Qual é das primeiras ideias que nós temos acesso à escala no ensino normal e no ensino fundamental? É quando, na aula de geografia, você vê o Atlas, né? Exato. Um mapa lá, um planisfério, e está lá, escala, no cantinho ali. 1 para 100 mil, sei lá. Aí a professora vai pegar e dizer, olha, quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil metros, ou assim por diante. Exatamente. Né? Então vocês conseguem fazer uma atividade prática que ilustra isso por causa da maquete. Exatamente. Interessante. E eles também, antes da maquete até, né, a gente faz um passeio com eles pela escola, para eles irem identificando, a partir do que as meninas trabalharam com eles em sala de aula, com outras brincadeiras, né, sempre de forma muito lúdica, a ideia de um aprendizado, ainda mais que são crianças do ensino fundamental, então é interessante que trabalhe mais no lúdico. Então elas sempre planejavam antes as atividades, então a professora Edna Regina Balmer, que é da pedagogia, que nos acompanha no projeto, ela sempre com as meninas planejava a atividade da semana seguinte, né? E aí com a professora Darlene, que era a professora lá do bairro, essas atividades aconteciam às sextas-feiras. Então, por exemplo, na primeira sexta-feira que houve das atividades, que foram 10 atividades em sequência, a primeira foi de reconhecimento, as meninas, né, se apresentando para as crianças e as crianças se apresentando. Então tinha uma brincadeira para se apresentar também, tudo isso de forma lúdica. E na segunda foi um passeio pela escola, né? Aí na terceira trouxeram a maquete para a sala de aula, para daí fazer, né, discutir aquilo que tinham passeado, onde é que estava na maquete. E a partir daí começaram a brincar a questão da escala, e descobrir os espaços que eram públicos, semipúblicos, privados. Então eles foram entendendo esses conceitos e depois, na sequência, eles foram trazendo fotografias
ou do lugar onde eles moram, né? Ou desenhos, fazendo muito desenho também, para daí trazer o que é que eles reconheciam daquilo que tinham aprendido ali na vivência deles no bairro, né? No trajeto do bairro até a escola. Então, tudo isso eles foram aprendendo a desenvolver isso, né? Nós estamos falando, professor, de crianças de que idade estão no projeto? Em torno de 7, 8 anos. 7, 8 anos. Aí está, aí um contato diferente, vê como esses projetos de extensão são importantes, né? Porque eles vão colocar essas crianças, estão colocando projetos como esse, essas crianças em contato com situações que elas não teriam, ou teriam de uma forma muito limitada, em função de toda a dinâmica, no currículo de sala de aula, né? Então vocês abrem horizontes muito diferentes para essas crianças e daqui a pouco, professor, de certa forma, ajudam elas até na escolha profissional futura já, né? Vão plantando uma sementinha, né, professor? Com certeza, com certeza. E foi tão interessante que numa das últimas atividades, as crianças, aí as meninas do projeto, né, perguntaram o que é que eles tinham de sugestão como atividade. E elas disseram, nós gostaríamos de conhecer a Unesc. As crianças gostariam de conhecer a Unesc. Então, aí a gente não estava isso não estava no plano da disciplina, do projeto, né? Aí eu tive que entrar em contato também com a diretoria de extensão, né, para ver se a gente poderia fazer não estava nem no orçamento, mas aí a gente conseguiu remanejar para colocar esse custo de trazê-las até aqui, né? Aí oferecer um lanche, alguma coisa assim, para não ficar só uma visita, né? Claro. Então elas vieram e aí conheceram a biblioteca, conheceram aqui o museu de Zoologia. Isso. E também conheceram a maquetaria, né, o ateliê do curso de arquitetura, e aí se encantaram com as maquetes. Então tudo isso também vai despertando, são muito jovens e para isso é legal, porque aquilo vai ficar na mente delas para sempre, né? Olha, eu aposto que vai sair algum arquiteto desse grupo. Com aí, certeza. Né, professor? Vai sair, porque é um incentivo. E a maquete, antes o professor tocava nisso, a maquete é um negócio... Poxa, todos nós já fomos criança, né? E a gente, nessa fase da infância, essas questões que minimizam o material, ou seja, elas passam pela cidade e veem os prédios grandiosos, né? E aí imaginar que pode ter um prédio grande daqueles ao alcance da mão, né, na forma de uma maquete, isso é algo que inegavelmente fascina muito a criança, professor. Fascina, é muito fascinante. E elas também, no dia eu não participei, mas depois o relato das meninas, né, e das professoras que acompanharam, porque além de, como professor, tem também a professora Glaucia, que é do curso de arquitetura, e a professora Edna, que é do curso de pedagogia. Naquele dia elas puderam acompanhar e aí era fascinante ver o olhar delas, né, diante. É claro que também fascinou muito ver os bichos, isso também. Então dá para ver que isso é legal também, trazer para dentro da universidade para que eles possam, já pequenininhos, verem essas possibilidades, verem o que pode, o futuro, né, o que é que... para pensar no seu futuro, pensar no que gosta, então eles já poderem estar tendo esse primeiro contato, isso é legal. Porque provavelmente, né, professor, nenhuma dessas crianças tinha entrado aqui na Unesc ainda. Porque bem provável. É provável que nenhuma, uma que outra talvez, mas a grande maioria teve o seu primeiro contato com a universidade por causa dessa ação do projeto de extensão. E uma coisa que é interessante, porque foi espontâneo por parte deles, né? A gente não tinha nem previsto no projeto. Uma coisa que agora a gente já se alertou para que nos próximos projetos isso tem que estar incluído, obviamente, né? Claro. Porque dá para ver que desperta o interesse das crianças pela própria universidade. Com certeza. O professor Jorge vai continuar conosco, a gente vai na sequência apresentar mais detalhes, mais desdobramentos, mais resultados desse que é mais um dos muitos projetos de extensão que mostram as credenciais na prática da Unesc para você que nos assiste aqui no programa. Quando você para e pensa, tá, mas que negócio é esse de universidade comunitária? Essa aqui é uma parte importantíssima desse investimento, desse reinvestimento que a Unesc faz, devolvendo à comunidade muito dos seus serviços por intermédio de projetos de extensão como esse. O professor continua conosco, mas agora a gente faz aquele contato com a redação da Ecocria, da Escola de Comunicação Criativa da Unesc. A Maga Estopassoli está conosco e tem informações sobre um movimento que a Unesc está fazendo, importantíssimo, que é o Inova Unesc, que engloba N situações no campo da inovação e também traz a inovação curricular pedagógica, que é um passo importante que a Unesc está cumprindo nas suas graduações a partir do ano que vem. Conta para nós aí, Maga. A Unesc está em constante transformação.
Assim como o conhecimento, que se modifica o tempo todo, as formas de aprender e ensinar também se modificam constantemente, sobretudo em tempos de fortes mudanças, como as decorrentes da pandemia. Pensando nisso, a universidade reúne no ecossistema Inova Unesc um conjunto de ações conectadas que convergem em uma formação ainda mais inovadora, tecnológica e vinculada ao mundo do trabalho. Trata-se de um novo momento da instituição que acompanha as mudanças de cenário de formação profissional e, desta forma, amplia o cumprimento de sua missão, com o desenvolvimento socioeconômico de toda a região. Com olhares voltados ao futuro da educação superior, a Unesc lança a Graduação Multi 2022, um projeto diferenciado que propõe ainda maior envolvimento dos estudantes desde a primeira fase do curso, na prática e na resolução de problemas reais. Ao reforçar a relação teoria-prática, já valorizada na universidade, a graduação multi envolverá os estudantes em seus futuros campos de atuação profissional a partir das aulas e projetos integradores em diferentes formatos, aprimoradas com constantes provocações à busca de soluções inovadoras. Para entender mais sobre esse novo momento da universidade e sobre a graduação Multi 2022, é só acessar o site da instituição em noticias.unesc.net. Legal, legal. Obrigado, viu, Maga? Essa e outras notícias você encontra lá no unesc.net/agcom, que é o espaço das notícias produzidas pelos jornalistas aqui da Unesc com todas as informações do cotidiano da universidade. Continue conosco, fazemos um intervalo, o professor Jorge segue com a gente e na volta vamos falar mais desse projeto de extensão muito bacana que aproxima ainda mais as crianças do bairro da Juventude, da arquitetura, da pedagogia e da Unesc. Já voltamos. Se a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, a nossa universidade é o ambiente perfeito para isso. A universidade reúne múltiplos olhares, provoca novas experiências e nos prepara para agir em um mundo de rápidas transformações. Viva experiências práticas em projetos reais com metodologia envolvente, currículo dinâmico e formação flexível. A Unesc aproxima o melhor da tecnologia e do conhecimento para oferecer mais que um curso de graduação. Promove uma jornada com diferentes experiências, formando profissionais capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Venha com a gente. Graduação Multi-Unesc. Cada dia, uma nova experiência. Estamos de volta com o Nossa Unesc, é o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária, como a gente gosta de falar dos projetos de extensão da Unesc, né, gente? Hoje estamos conversando aqui sobre o projeto Com os Olhos de Criança, análise dos espaços e das relações no complexo bairro da Juventude. E para nos contar mais da história desse projeto, que nasceu com outro viés lá atrás, foi reformulado e está dando seu recado com as crianças do bairro, está conosco aqui o professor do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo da Unesc, Jorge Luiz Vieira. Professor, a etapa desse ano já foi encerrada, é isso? No dia 5 de novembro agora, né, nós tivemos uma atividade de encerramento lá no bairro. Mas ainda a gente continua em atividade para fazer o planejamento do próximo ano lá no bairro. Ano que vem tem mais? Sim, são 2 anos, né, pelo edital. Então a gente fez o primeiro ano. Inclusive nesse ano foi vamos dizer assim, um projeto piloto, né, que era justamente para a gente testar a metodologia e aí agora a gente vai discutir os ajustes para continuar e aplicar em outra turma provavelmente, ou na mesma turma, não sei como é que vai ser, isso vai depender do bairro, né? O bairro é que vai decidir se vai ser a mesma turma, se vai ser outra turma para a gente trabalhar. Perfeito, essa escolha cabe ao bairro adaptar o projeto. A gente não tem, né, a gente sempre, eles é que tomam a decisão de decidir qual a turminha que vai trabalhar conosco. Ô professor, que outras curiosidades as crianças manifestam no decorrer de um projeto como esse? O senhor falou aí na questão das escalas, por exemplo, né? A própria maquete que inspira bastante, essa vontade de virem à universidade. Teve mais alguma situação que lhe chamou a atenção, que tenha sido identificada na curiosidade das crianças perante o que o projeto apresentou? Sim, eles são curiosos em relação ao que a gente faz aqui, por exemplo, né? Então, porque
são sempre, nunca vai uma bolsista de uma área só, vão sempre da pedagogia e da arquitetura, né? Então eles sempre estão trabalhando junto, então eles têm muita curiosidade para saber como é que as coisas acontecem aqui, então eles ficaram realmente muito curiosos. Isso foi interessante porque demonstra que se a universidade vai se aproximando, inclusive dessas faixas etárias mais jovens, eu acho que é bastante importante até do ponto de vista de estimular, né, de estimular a percepção para, de repente, para escolha de um curso, né, para também a gente poder estar passando alguns conceitos que possam ser interessantes para a formação deles mesmo como pessoa, né? Então essa questão de a gente sempre, inclusive, escolheu trabalhar com esse tema do público e do privado, porque teve algumas experiências interessantes no outro projeto que nos chamou muito a atenção. Por exemplo, as crianças têm uma certa liberdade com os objetos que tem no bairro. Então, isso, de certa forma, tem a liberdade, mas, por outro lado, tem o senso da responsabilidade que está jogado, né, nessa equação aí. Então, a gente notou muito isso, quer dizer, eles sabiam que tinham liberdade, mas ao mesmo tempo essa liberdade era uma liberdade dosada em função, né, de cuidar do material, de ter responsabilidade sobre aquilo, de pegar e devolver, tudo isso. Então, dando uma certa autonomia para as crianças, e isso nos chamava muita atenção. E aí, trabalhando com elas agora, a gente percebe também muito isso. Eles gostam muito do bairro também, isso dá para perceber. As crianças adoram aquele lugar onde elas estão estudando. E isso é muito interessante. Né? E tudo isso foi fazendo com que a gente fosse se aproximando do bairro, porque o curso de arquitetura tinha também uma certa, na sua linha pedagógica, tem essa questão de trabalhar com a autonomia do aluno, né? Então a gente estava vendo o que estava acontecendo lá e o que a gente fazia aqui, então a gente foi tentando se aproximar mais, e aí por isso que trouxe a pedagogia para nos ajudar nessa relação entre o que a gente pensava aqui, mas com alunos já mais maduros, né? E como levar isso para um aluno jovem, muito ainda, né, num processo de formação muito inicial, né? Essa questão da propriedade, isso é tão importante nessa fase, porque é ali que a criança está aprendendo, o vaso está lá, o vaso está como um objeto de embelezamento da escola como um todo. Eu não posso quebrar ele, né? Mas isso precisa ser explicado para a criança, né? Como, vamos lá, o quadro da sala de aula, a porta, um brinquedo, o parquinho, exatamente, é isso, né? As crianças entenderem que o espaço físico que ali está é delas, mas é de todos. Né? Isso. Inclusive o depoimento de uma menina que nos acompanhava no outro projeto era a questão por exemplo, ela poderia pegar a máquina fotográfica para ir tirar umas fotografias se ela quisesse. Não teria problema nenhum, ela tinha um trabalho, ela poderia ir lá pegar, mas ela devolvia lá naquele lugar onde ela pegou, né, certinho como ela pegou. Ok. Então era esse senso de responsabilidade com certa liberdade, é que eu acho que é interessante desenvolver isso no aluno, não aquela coisa de um controle absoluto sobre as coisas e tal, que me parece que, ainda mais sendo criança, eu acho que é mais fácil de eles assimilarem com muito mais facilidade essas coisas, né? Do ponto de vista de depois ter o senso claro do limite de cada coisa. Então, eu acho bastante importante. E a criança, né, professor, ela é um multiplicador extraordinário, né? Porque ela leva isso para casa. Isso. E vamos lá, são crianças de regiões vulneráveis aqui de Criciúma. Isso torna ainda mais feliz a escolha do projeto pelo bairro, porque, vamos lá, né, nós temos colégios, escolas de excelente padrão aqui em Criciúma, mas que requerem um padrão aquisitivo que essas famílias não têm. Então colocam seus filhos no bairro, que prestam um serviço extraordinário, mas que depende dessas parcerias para levar determinados projetos, como é o nosso caso. Estamos lá no bairro, como por exemplo o pessoal aqui da arquitetura e urbanismo e da pedagogia, ensinando isso tudo a essas crianças que vão levar essa informação para casa. Claro. Vão levar para os pais, para os amiguinhos, e aí é um ganha-ganha, né, professor? Exatamente. E uma outra questão assim, importante é que nessas atividades que a gente vai desenvolvendo com eles, né, a gente vai percebendo a importância que o bairro tem para a formação deles, né? O bairro tem quando a gente estudou com eles a questão do projeto político-pedagógico para transferir a ideia central do projeto para o espaço,
a gente viu que os espaços, justamente os espaços públicos, esses espaços deles se relacionarem era muito importante dentro do bairro, né? Então, onde eles conviviam, eles convivem com crianças de outras faixas etárias, né, eles têm que saber se comportar naquele espaço, porque tem determinados momentos que reúne muitas crianças, né? E também eles têm uma coisa que é muito interessante, eles têm atividades no contraturno. Então, eles têm atividade regular da matriz, da matrícula, da grade curricular deles, mas eles têm atividades que eles escolhem. Então, essa atividade, por exemplo, que a gente está desenvolvendo com eles é dentro do contraturno. Ah, é no contraturno. No contraturno. Perfeito. Então, porque elas estudam à tarde, na verdade, vamos dizer, na matriz curricular. Uhum. E no contraturno elas fazem oficina se eu não me engano, oficina de cerâmica. Uhum. Né? E aí, é oficina de cerâmica. E aí, a gente conseguiu colocar nesse espaço esse trabalho que a gente desenvolve, que era dentro dessa oficina. Né? Ou seja, as crianças também estão ali porque gostaram, porque Sim, puderam escolher, né? Exatamente. Essa oportunidade. Exatamente. Muito bom, muito bom. Algo mais a acrescentar sobre o projeto, professor? Bom, basicamente era isso. Agora a gente vai dar continuidade, né, no semestre que vem, no ano que vem todo, né? E provavelmente vamos trabalhar ainda com mais uma turma ou 2 turmas, porque aí depende, pode ser que seja só uma por semestre ou uma por ano, né? Então, isso vai depender, aí o bairro é que vai definir conosco, né? E aí a gente vai também trabalhar com as bolsistas, são 3 bolsistas, uma da pedagogia e 2 da arquitetura. A gente tem 2 voluntários, né, que são da arquitetura, 2 alunos, e 3 professores. Né? Muito bom. Olha só, gente, que belo plantio, né? Esse projeto está fazendo com os olhos de criança, análise dos espaços e das relações no complexo bairro da Juventude. Foi o assunto do projeto de extensão que nos trouxe hoje ao programa o professor Jorge Luiz Vieira, do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo. Esse projeto integra também o curso de Pedagogia aqui da Unesc. Professor, muito obrigado pela presença. Leve os parabéns a todos, não é? Obrigado. Os seus colegas, os extensionistas também, porque tenho certeza que belos resultados já estamos colhendo com esse projeto. Sucesso, professor. Certo. Obrigado. Né? A gente agradece também, aproveitar para agradecer o bairro da Juventude que confiou na possibilidade de a gente desenvolver esse trabalho lá. Não tem dúvida. Sucesso, professor. Muito Okay, obrigado. Obrigado. Professor Jorge fez conosco o programa, agradecemos a sua audiência. Continue conosco aqui no programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Até a próxima. Tchau.